Rapidamente a Brasília, o presidente do Congresso Nacional, está nesse momento, ele vai apresentar um projeto de lei para modificar a CLT e o Código Civil. É uma entrevista que ele convocou depois da reunião que ele teve lá no Supremo Tribunal Federal com o presidente do Supremo. Acompanhe agora Rodrigo Pacheco. E dessa permanência do diálogo e da relação entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, algo também recomendável em relação ao Poder Executivo. O fato é que nós precisamos reforçar a harmonia entre os poderes, e o diálogo não pode faltar em momentos em que o ambiente fica um pouco mais difícil e conturbado. É importante que não falte o diálogo para as reflexões, para a tomada de decisões, para o amadurecimento dessa relação. Portanto, um encontro que considero proveitoso, importante e que não se encerra por aqui. É muito importante que haja a manutenção contínua e essa rotina desse diálogo fundamental entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Aliás, a Casa Alta, a Corte Suprema, que representa o Poder Judiciário e que tem o respeito do Congresso Nacional, e esse respeito não pode faltar nas relações institucionais. E que tomada de decisão o senhor se refere? A que tomada de decisão o senhor se refere? Em relação à graça concedida, existe algum posicionamento do Legislativo ou não tem nada a ser feito? Há divergências de entendimentos em relação a esse tema, especificamente da graça no âmbito do Poder Legislativo. Eu, como presidente do Senado, externei desde o primeiro instante em que foi decretada a graça, nesse caso específico do deputado federal Daniel Silveira, o meu posicionamento. Há uma prerrogativa constitucional do Poder Judiciário de julgar, de processar e julgar. Houve um entendimento do Supremo Tribunal Federal por ampla maioria pela condenação do parlamentar. E, por outro lado, no âmbito da Constituição também há a previsão da anistia, da graça e do indulto. E o presidente da República operou o decreto nesse caso concreto. Evidentemente, sem um juízo sobre a conveniência ou não disso, o fato é que o parlamento, e eu também manifestei desde o primeiro momento em relação a isso, pode não sustar o decreto presidencial, porque não cabe o projeto de decreto legislativo para esses casos específicos. Mas pode o Congresso Nacional refletir e aprimorar a legislação para que graça, indulto e anistia possam ter critérios para a sua outorga. Obviamente que isso não alcança fatos pretéritos, mas pode ser uma disciplina útil para o futuro, para se evitar que no seio da sociedade se gere um sentimento de impunidade, de que, por exemplo, o Poder Judiciário não tem a palavra final em matéria de justiça penal. Então, conter esse sentimento de impunidade e estabelecer justiça e critérios para esses benefícios penais, que são importantes que existam no ordenamento jurídico, mas cujo emprego precisa, de fato, desses critérios. Então, o que o Congresso Nacional pode fazer nesse momento não é sustar o decreto nesse caso concreto, porque, repito, constitucionalmente não cabe o projeto de decreto legislativo nesse sentido, mas pode aprimorar a legislação para evitar que acontecimentos dessa natureza e atentados à democracia, às instituições e aos poderes possam ter fomentado um sentimento de impunidade no Brasil. Uma PEC, um projeto de lei, de que forma seria estabelecido esse critério? Já há propostas legislativas nesse sentido, há uma proposta de emenda à Constituição e parece que há projetos de lei também já apresentados nesse sentido. Essa é uma avaliação que vai precisar ser feita, qual o instrumento legislativo próprio para se estabelecerem esses critérios em relação a indulto, graça e anistia. Portanto, essa é uma reflexão que o Congresso certamente fará, porque essas iniciativas, inclusive, já foram apresentadas. Muito rapidamente, né? Não foi o tema da conversa, não foi especificamente esse problema do deputado federal. É uma questão muito mais ampla. No momento em que nós temos esse ambiente um tanto conturbado, nós precisamos manter esse diálogo, sobretudo com o objetivo de preservação da democracia, de preservação das instituições, do estabelecimento da cultura do respeito entre os poderes e da busca desse respeito da sociedade para com as instituições. O que nós não podemos permitir é que a disputa eleitoral, o acirramento eleitoral se reflita na boa relação que obrigatoriamente tem que ter o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e também o Poder Executivo. Mas o senhor falou em aprimorar o diálogo que o senhor está citando agora, quando o senhor e o presidente Lira criticaram a decisão do Supremo de cassar o mandato do deputado Daniel Silveira, o senhor conversou com o presidente Fux sobre isso? Não, absolutamente de minha parte, eu falo por mim e pelo Senado, não houve crítica em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à cassação.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar um processo de competência originária em matéria penal, decide pela condenação, pela absolvição, pela aplicação da pena privativa de liberdade ou não, pela pena de multa, pela perda de direitos políticos, pela inelegibilidade e pela cassação. O que eu me referi é que a cassação de um mandato outorgado pelo povo através das urnas deve se dar no âmbito da Casa Legislativa pela votação dos pares no processo de cassação na Casa Legislativa. É apenas uma pontuação jurídica, técnica, constitucional, que está longe de ser uma afronta, uma crítica à decisão judicial. Até porque acredito que o Supremo Tribunal Federal também possa ter essa compreensão de que cassação de mandato parlamentar cabe à Casa Legislativa. Presidente, agora o senhor está... sobre a relação conflituosa do Supremo com as Forças Armadas e como o Congresso poderia ajudar a dissipar essa tensão que tem no quartel e no judiciário? Bom, primeiro que eu não identifico algum problema havido institucional entre Forças Armadas e Supremo Tribunal Federal. Pode haver acontecimentos pontuais, mas que não se refletem numa crise que seja uma crise entre Forças Armadas e Poder Judiciário. Evidentemente que o Congresso Nacional tem o seu papel, em especial o Senado, de moderação, de busca de consenso. Eu vou, quanto mais possível, sempre que puder, buscar cumprir esse papel. Então, eu não considero que há uma crise instalada nesse sentido. E me reportou, inclusive, o presidente Luiz Fux, do encontro que terá com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, e é fundamental que haja esse diálogo entre instituições que são igualmente importantes para o Brasil. Não há nenhuma mais importante do que a outra, né? Forças Armadas são importantes, os Ministérios de Estado são importantes, o Supremo também o é, o Congresso Nacional tem a sua participação. O que nós não podemos é permitir que o acirramento eleitoral, que é natural do processo eleitoral e das eleições, possa descambar para aquilo que eu reputei anomalias graves de se permitir falar sobre intervenção militar, sobre atos institucionais, sobre frustração de eleições, sobre fechamento do Supremo Tribunal Federal. Essas, repito, são anomalias graves que precisam ser contidas, com a mesma proporção a cada instante, porque todos nós, todas as instituições às quais você se refere, inclusive, têm obrigação com a democracia, com o Estado de Direito e com o cumprimento da Constituição. E esse alinhamento se faz através de diálogo, e é nisso que eu acredito. Agora, o que presidente, qual é a importância de diálogo, manifestar esse apoio do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal, inclusive essa visita do senhor depois dos ataques aí no dia 1º de maio? Eu considero importante um alinhamento, uma busca de consensos, a privilegiar o diálogo em detrimento de intrigas que possam ser estabelecidas. Eu considero que os chefes de poder têm a obrigação de conversarem entre si para poder, de fato, conter a evolução ou a escalada de uma crise. Ninguém quer isso, nós temos problemas reais para enfrentar no Brasil, que são problemas que exigem soluções inteligentes, a união, o diálogo, o trabalho do Congresso Nacional, e nós estamos dispostos a manter essa boa relação com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, dentro desse propósito. Então é para evitar que haja uma escalada de crise por falta de diálogo. Então eu considero muito importante esse encontro, não considero hora alguma que haja isolamento do Supremo Tribunal Federal, até porque eu quero aqui manifestar que o Senado da República tem absoluta compreensão da importância do Supremo Tribunal Federal como um pilar importante da democracia, do Estado de Direito, e o aviltamento ou a diminuição ou a redução de prerrogativas de ministros do Supremo Tribunal Federal, da própria Corte Suprema, é algo muito ruim para a democracia, e é importante que a sociedade compreenda isso. Evidentemente que todas as instituições têm os seus problemas, têm os seus defeitos, têm até os seus erros, e o Congresso Nacional também os tem, e é importante que a gente faça essa autorreflexão, essa autocrítica e busque corrigir. Então, é através desse diálogo em que haja apontamento de dificuldades e de erros que a gente encontra essas soluções. O que, repito, não pode faltar é a falta da conversa, né? É não ter conversa, não ter o diálogo na busca desse alinhamento. E é isso que foi feito aqui hoje entre mim e o presidente do Supremo Tribunal Federal.